Chega mais torcedor alviverde, chegando mais um corte para vocês, mais notícia do Palmeiras. Estou trazendo o corte aqui da Placar TV. A galera fala sobre o grupo do Palmeiras. Olha só, que você viu aí, Palmeiras, Cerro Porteño, Júnior e Sport Cristal, praticamente o mesmo grupo de todos os anos, né? Vários anos o Palmeiras pega aí o Cerro Porteño, o Sport Cristal. Então a galera aí cai em cima por causa sempre dessa coincidência. Então vamos ver o que eles falam sobre essa opinião, sobre essa coincidência, e também vamos ver a questão sobre Palmeiras e o São Paulo, choque rei, o quarto choque rei do ano, já é isso, o quarto choque rei do ano. O Palmeiras já enfrentou o São Paulo quantas vezes? 2 vezes, 3 vezes esse ano. E, claro, vamos ver como é que a galera tá falando aí sobre essa rapaziada aí tá falando desse jogo, né? Um choque rei, um clássico, Palmeiras e São Paulo no final de semana pelo Brasileirão. E vamos ver aí a opinião. Tem também tem fala do Abel, olha só, o Abel já está aí na tela. Tem fala também do presidente, o diretor de futebol do São Paulo, será quem é? Alguém do São Paulo que fala, o Barros também. E eu sei que o balaio de gato tá grande. Vamos fazer aqui, vamos ver quem é que fala, quem é que tem razão nessas ocasiões, quem vai falar o que. A Isa não está para defender o Palmeiras, mas você pode fazer a defesa do Palmeiras aqui no canal, deixando o seu comentário. Você também pode fazer aqui o seu like, claro, pode deixar o seu like para que a gente possa chegar junto aí, crescer mais ainda na plataforma. Hoje eu não vou poder falar muito aqui, vou já soltar o corte aqui porque aconteceu um imprevisto, vou ter que sair já já, encerrar o vídeo, sair já já, e vou deixar vocês aqui já com a informação da rapaziada aí da Placar TV. Sormani, só faltava o Coquimbo ir no grupo F, desculpa, né? Cara, não, o Coquimbo Unido era o time que a gente imaginava que ia estar no grupo do Palmeiras. Não, então, mas aí o que o Quesada falou, pro Palmeiras se aplica todo ano. O Palmeiras pode botar o time reserva aí, como fez em algumas oportunidades já recentemente, porque eu nunca vi. Você conhece alguém que ganha na loteria, na Mega Sena todo ano? O Palmeiras já enfrentou... Todo ano. O Palmeiras eu tô começando a achar isso aí... Não, você vai me desculpar. Eu tô começando a achar isso meio estranho. Palmeiras, Cerro Porteño, Júnior, Sport Cristal. Eles estão falando porque sempre no grupo do Palmeiras cai o Cerro Porteño e o Sport Cristal. Sempre vem caindo esses dois times, esses três... Ou seja, no grupo sempre fica esses 3 times juntos. O Júnior aí foi um time que não caiu ano passado, mas o Cerro Porteño, o Sport Cristal e o Palmeiras ficaram no mesmo grupo. Esse ano feio direito. Mesmo jeito. Cara, eu nunca vi isso, nem em Copa do Mundo, nem em Copa em qualquer coisa. Nunca vi. Pois eu não acho que... Nunca vi, eu nunca vi. Não, eu acho que é coincidência. Eu acho que a gente zoa. É coincidência, mas é engraçado. É coincidência. É engraçado. Mas eu nunca vi tanta coincidência. Mas as coincidências acontecem, a gente sabe que isso pode acontecer. Todo ano? E a gente sabe que isso pode acontecer. Não, e não é todo ano que o Cerro está no grupo do Palmeiras. Acho que ele pegou o Cerro depois, foi numa fase adiante. Não, ano passado era o mesmo grupo. Acho que o retrasado... Era o mesmo grupo do Palmeiras ano passado, só que no lugar do Júnior era o Aliança. Vamos lá agora com Palmeiras e São Paulo. São Paulo e Palmeiras, na verdade. Eu vou mostrar umas coisas aqui antes. Aí vocês opinem aí. O nosso amigo Abel Ferreira, Sormani, ele deu uma declaração primeiro sobre o que aconteceu no jogo do ano passado, certo? Pronto, agora vamos para as polêmicas do Choque Rei. Começando com o Abel falou que se soubesse que aquela polêmica, sabe, daquela entrada do Alan no jogador do São Paulo, que o juiz não deu pênalti, e se aquilo ia acabar com vários clubes contra o Palmeiras, preferia ter perdido aquele jogo. Então, aquela partida. E daí a galera faz aí um bocado de polêmica, e sempre fala do Abel Ferreira, você sabe como é. Então vamos ver aí o que eles falam, e também tem a fala aí dirigentes do São Paulo e também do Palmeiras, né, o Anderson Barros. Rapidinho, 10 segundos. Vamos ver o que ele falou sobre o jogo do ano passado, o Abel Ferreira. É uma sequência agora. Isso foi quando? É uma sequência agora. Essa declaração? Foi no último jogo aí agora. Foi agora, né? Contra o Botafogo. Vamos, olha aí.
Se eu sabia que a consequência desse jogo ia ter a consequência que teve, onde 2 ou 3 equipas se uniram contra o Palmeiras, eu preferia ter perdido esse jogo. Coloca de novo. Entendeu, Sormani? Não. Se eu sabia que a consequência desse jogo ia ter a consequência que teve, onde 2 ou 3 equipas se uniram contra o Palmeiras, eu preferia ter perdido esse jogo. Ele tá falando que depois daquele jogo... daquele lance lá do Alain. É. Falou que algumas equipes se uniram contra o Palmeiras depois daquele jogo. Certo? Que ele preferia ter perdido aquela partida se ele soubesse que a consequência seria essa. Mas o que ele quer dizer com isso? Então, vamos chegar nessa conclusão. Não estou entendendo o que ele quis dizer com isso. Ele falou Ele que quer tem dizer que ele perdeu o campeonato porque os times se uniram contra o Palmeiras? Falou que existe um complô contra o Palmeiras. E aí o que acontece? A gente tem, de um lado, o Rui Costa. Vamos ver o Rui Costa primeiro. Olha o que o Rui Costa falou sobre o enfrentamento agora contra o Palmeiras que vai acontecer para o André Hernan. Bom, São Paulo e Palmeiras é um confronto que sempre é muito importante, é um clássico. Especificamente nesse final de semana, é um clássico que nos permite continuar lutando por estar somando pontos. Nisso eu concordo com o treinador do Palmeiras. Não interessa, estar líder agora é importante, mas o que interessa é estar líder na 38ª rodada, que é isso que vai te dar o título, né? O nosso adversário ganhou o último jogo por erros crassos de arbitragem. O líder da 38ª rodada que leva o título. Né? E nós, infelizmente, nós temos tido, nesses confrontos, em 2 competições distintas, erros que, não raros, favorecem ao adversário. Né? Olha aí. E aí, Sormani? Não, eu acho que está tentando se proteger para o jogo, né? A ideia é essa, nessa declaração. Mas o que me incomoda é que ninguém fala, quando eu falo ninguém, é o pessoal aí, né, dos times, né, não é só do São Paulo, de todo mundo, do comportamento inadequado dos jogadores em campo. No jogo do Santos contra o Internacional, o pênalti do Vitinho em cima do Moisés foi muito claro. Demorou 2 minutos, eu marquei, 2 minutos e 30 e pouco, para ser cobrado, porque os jogadores estavam reclamando. Então, a pilha que eles botam na arbitragem, se não houvesse, a chance deles errar diminuiria. Então, os jogadores não ajudam. O Abel não ajuda com essas declarações, o Rui Costa não ajuda com essas declarações, os jogadores do São Paulo e do Palmeiras, só para citar esses 2 times, que é o caso aí em discussão, mas vale para todo mundo. Eles não ajudam. É duro apitar jogo de futebol. É duro. Então, cobrar a arbitragem é fácil. Agora, cobrar o comportamento deles, eles não cobram. Repito, quase 3 minutos para se cobrar o pênalti Santos Internacional, um pênalti claríssimo. Os jogadores estavam fazendo o quê? Reclamando? Por quê? Porque aquela velha história. Reclama agora para pressionar, porque na jogada seguinte, se tiver alguma dúvida, o cara está pressionado, ele pode marcar a meu favor. Essa é a lógica. Então não vai ter jeito nunca da arbitragem ser boa, de não errar, de não cometer equívocos. Porque os jogadores, os dirigentes, os treinadores, eles são os primeiros a atrapalhar a arbitragem. Ele diz aí, Quesada, em outras palavras, eu vou traduzir aqui, Quesada e Perrone, o que ele falou ali, que ele não aguenta mais ser garfado contra o Palmeiras. É isso que ele falou. Cara, vou ser sincero. Vamos. Queria nem saber quem é esse Rui Costa e quem é esse Alexandre Barros aí, cara. Não? Então vamos ver o Alexandre Barros falando agora. Desculpa. Anderson Barros. Muito muita conversa. É importante ouvir Alexandre o Barros era o da moto, pô. Lembra? Sim, muita conversa. Então, já que você pediu, tá aí. Pô, cara, como o Anderson Barros tá magro. Você pediu, tá aí, ó. Aqui você manda. Vai. Tá irreconhecível. Irreconhecível. O São Paulo demonstra a sua forma de agir que vem de tantos e tantos anos, extremamente oportunista e extremamente irresponsável quando você traz para um clássico uma responsabilidade muito grande para uma única pessoa. O Palmeiras repudia de qualquer forma, com todas as suas forças, esse tipo de postura. Precisamos acabar com isso. Tu não é a mesma pessoa, cara. Não gostou do que o Rui Costa falou. Eu morava lá no Rio de Janeiro, no condomínio que eu morava, ele morava lá também. Eu fazia lá academia, a mulher dele chama Roberta, era minha amiga. Eu posso falar só uma rápida antes do Perroninho aqui.
O Anderson, você deveria ter falado na hora que o João das Couves aí falou que havia um sistema no futebol brasileiro. João Martins. Isso é muito sério. A dona Leila também deveria, já que quer ser o Paladina. O arauto. A paladina, né? Tem o feminino de paladina, né? A paladina da justiça deveria ter chamado a atenção desses caras, porque o Palmeiras acusou um sistema que era contra ele naquele campeonato de 2023. A lisura do campeonato. E quem foi campeão naquele ano? Palmeiras. Então é o seguinte, muito blá blá blá. Esse Alexandre aí, Anderson Barros, que só aparece também em alguns momentos, se comunica muito mal com a torcida, tá sempre escondido lá. E esse Rui o quê? Costa. Pô, esse cara trabalhava no Grêmio, vinha aqui e falava que tinha um monte de coisa errada no futebol, que o Grêmio toda hora era prejudicado. Agora tá desse lado e muito blá blá blá. Muito blá blá blá. E vocês não ajudam em nada. A arbitragem é ruim, mas vocês são piores ainda. Então ninguém tem moral de falar nada. O Abel, o João, o José, o Rui, o Alexandre, o Anderson, vocês não têm moral nenhuma para falar nada. Vocês não fazem nada decente para melhorar o nível da arbitragem brasileira. Vocês criam factoides, inventam coisas que não provam, falam de sistemas e depois ficam fazendo a gente perder tempo para ficar comentando essas merdas que vocês falam. Perrone. Então, gente, vamos ser sinceros, sempre no futebol sempre teve aquele aquecimento antes de clássico, antes de jogo grande, de um cara falar, outro cara falar. Eu não vejo problema nisso, eu não vejo problema ainda mais em falar coisas que aconteceram, fatos mesmo que aconteceram. O São Paulo realmente foi prejudicado em alguns jogos contra o Palmeiras, tá? O Palmeiras está há 11 jogos aí com invencibilidade contra o São Paulo. 11. Desses 11, 8 lá no estádio do Palmeiras, né, no gramado sintético, etc. Por que tanto jogo assim lá e pouco no Morumbi? Porque o Palmeiras ficou muito tempo primeiro lugar, segundo lugar no Campeonato Paulista e dá vantagem para ele jogar muito mais do que contra o São Paulo. Tá. Então, assim, tem bastante disso. Inclusive, até colocaram aqui agora. E eu acho isso legal, sabe? Colocaram no Instagram que de 11 jogos, 8 foram lá. Não tem problema nenhum. O Palmeiras mereceu estar com mais jogos do que o São Paulo, porque o Palmeiras foi mais campeão e vice que o São Paulo no Campeonato Paulista. Está sendo garfado pelo Palmeiras ou não, Perrone? Essa é a discussão. Sim, em muitos jogos, eu falei, em muitos jogos foi garfado, foi um fato. O Rui Costa, da maneira dele, falou sobre esse fato. Falou uma coisa que eu também acredito que quanto menos a arbitragem interferir, melhor a discussão do futebol, melhor o futebol. Você acha que o São Paulo tem que ser retribuído pela arbitragem? Não tem que ser retribuído em nada. Tem que ter uma arbitragem isenta. Se for retribuído, você vai ficar triste? Não é isso. Porque você vai ficar triste se for se tiver uma retribuição? Não tem. A retribuição que teve foi esse pênalti aí que marcaram pro São Paulo, que não foi. Esse último aí foi um pênalti marcado que não foi. Mais um erro da arbitragem, mas já estava 2-0. Tem muita coisa entre Palmeiras e São Paulo que nos últimos anos, é claro, é fato. Não é nem claro, é fato. E por isso que o diretor de São Paulo falou. Você tem mais bronca hoje, do Palmeiras ou do Corinthians? Eu já falei uma coisa em vários programas. Eu falo, para mim, Daniel Perrone, para mim, o clássico de São Paulo é São Paulo e Palmeiras. Talvez não seja o maior, mas é o mais tenso e o mais nervoso de todos, por conta da história que envolve São Paulo e Palmeiras. Qual história? A história de suposta tomada, quererem tomar o Palestra Itália, e o Palmeiras usando o gás lá no vestiário do Muricy. Todas essas histórias juntas, elas compõem essa rivalidade que é enorme entre São Paulo e Palmeiras, que até são clubes muito parecidos. Eu acho que o Corinthians é um pouco diferente dos dois. E os dois são muito parecidos, por isso que essa rivalidade eu acredito que seja a mais tensa rivalidade da cidade de São Paulo. Talvez não a maior, mas a mais tensa, com certeza é o São Paulo e Palmeiras. E isso traduz no que o Anderson Barros falou. E eu acho assim... Mas eu entendo o que o Perrone está falando. Acho que é questão de diretorias.
Ei, torcedor, você acredita que a maior rivalidade entre o futebol paulista é o Choque Rei ou o derby? É Palmeiras e São Paulo ou Palmeiras e Corinthians? Já vai comentando, deixa aí nos comentários. Isso aqui dava até uma enquete legal, mas não vou ter tempo de fazer a enquete hoje. Depois eu posso até pensar nisso e fazer essa enquete. Mas aí você também já pode deixar o seu comentário aqui se você concorda com o Perrone, que a maior rivalidade é Palmeiras e São Paulo e não Palmeiras e Corinthians. Se você, claro, tiver sua opinião diferente, também pode deixar aqui nos comentários. Está valendo. Acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que assim, a rivalidade do Corinthians e Palmeiras, ela é grande, ela é enorme. É engraçado, isso só que diretorias é verdade. Você não vê a diretoria do Palmeiras dando pau na diretoria do Corinthians? Não, um faz uma piada, outro faz outra, mas para aí. Olha a diferença. É tenso. Palmeiras. Olha o técnico. Hugo Souza. Que canalha. Nossa senhora. Quesada, você tá bom pra ir pro Monsters of Rock aí. Ou seja, eu assumo o Palmeiras e eu tiro o Carlos Miguel e levo o Hugo Souza comigo. Aí os caras te matam. Não, deixa o Abel, que o Abel sabe o que faz aí. A gente critica, mas o Abel é um baita de um treinador. Mala pra grande treinador. Mas super vitorioso, 11 títulos, não podemos, né? E Abel, você tá com o time esse ano pra ganhar alguma coisa, hein? Além do Paulista, hein? Carlos Miguel, Kelvin, Gomes, Fux e Piquerez. O Murilo tá machucado. Ele deu uma descansada nessa rapaziada aí, né? Marlon Freitas, Andréas e Maurício, Arias, Vitor Roque e Flaco. Pode ser que aconteça algo aí do tipo, Maurício sai, entra o Alan, aí o Alan vai para a direita e o Arias pode fazer o meio ou a esquerda, tá? E aí ficaria lá mais espetados na frente, Flaco e Vitor Roque, que são dois caras que se movimentam bastante, buscam jogo, enfim, aí tá a estática, né, de uma arte. E obviamente que a gente não tem que ficar só... Cara, é um time bilionário esse time do Palmeiras. E é um time muito bom, cara. Saiu uma matéria, acho que no CIES, uma coisa assim, não lembro o que era. O time mais valioso do futebol brasileiro é o Palmeiras. Olha o ataque do Palmeiras, soma ali. Arias, seleção colombiana. Maurício, seleção paraguaia. Flaco, seleção argentina. Vitor Roque... Potencial de seleção brasileira. Pode ser seleção brasileira. E querer seleção Uruguai. Gomes, Paraguaia. Pô, isso só Kelvin e Fux que não são de seleção. Carlos Miguel, se uma hora pintar também. Não, pintar o quê? Carlos Miguel, velho. Carlos Miguel. Na seleção? Você tá com bronca dele. Brincadeira. O Carlos Miguel, mais cedo ou mais tarde, não vai ser para agora, mas mais cedo ou mais tarde... Eu não assisto mais tarde. Para agora certamente não, mas mais tarde também. Gente, falar nisso, essa informação, que sabe quem passou aqui no vídeo, não deu para eu colocar, porque o vídeo hoje eu fiz mais curto. O Carlos Miguel foi... o Hugo Souza, no caso, o Hugo Souza, ele foi convocado para a seleção brasileira, por esse amistoso agora, só que por causa da lesão. O Alisson sofreu uma lesão na mão e foi cortado, e assim o Hugo Souza, que foi convocado, provavelmente será o terceiro goleiro. Então, boa sorte para o Hugo Souza e futuramente, com certeza, teremos o Carlos Miguel na seleção também. Eu acredito, não agora, também concordo aí com a rapaziada, não agora, mas futuramente eu acredito que o Carlos Miguel vai chegar até a seleção e, é claro, a gente torce por isso. O Hugo Souza vai para a Copa do Mundo, hein, cara? Ô, Quesada, esse time aí não é muito ofensivo para jogar no Morumbi, não? Esse é o time que o palmeirense quer em campo, pô. Opa, tem que jogar desse jeito. Não dá, o palmeirense não aceita essa coisa de 3 zagueiros, 3 volantes e outra. Aí, na realidade, não tem nem o brucutu, né? O Andrés não é brucutu. O Marlon Freitas, também longe de ser brucutu. O Maurício não é brucutu. O Arias, para mim, é o mais talentoso de todos. Não é perigoso? Eu acho que é um time que... Gente, não, eu acho um time... do meio para frente, gente. Eu acho um time muito bom e acho que... eu também acho que o São Paulo também não tem brucutus ali, então... Acho quem vai controlar o jogo? Eu acho que o Palmeiras vai dar a bola pro São Paulo. Eu tô com essa... Ali, Vitor Roque e Arias. Dá a bola e... Quando tiver que quebrar pro Flávio. Exatamente. E que é um negócio que, vamos combinar, o Palmeiras faz muito bem, né? Sim. Que é quebrar essa bola. Inclusive, o gol contra o Mirassol foi o Gomes chutando a bola lá pra frente pro Flaco. Ele ajeita de cabeça, Maurício recebe a bola e
Faz um golaço. E convenhamos, né, gente? O último jogo entre São Paulo e Palmeiras no Morumbi no ano passado foi uma surpresa o São Paulo sair 2-0. Uma grande surpresa. Foi um grande jogo, hein? Grande jogo. Legal, não foi? Um grande jogo do São Paulo. Então, assim, tudo pode acontecer nesse jogo. O Palmeiras dominando o jogo e sendo eficiente, lá, né? Fazendo gols. Claro, com certeza. Amanhã, com certeza. Jogaço. 8h30 da noite. Vai ser a minha balada, vai ser o quê? Meus embalos de sábado à noite. O meu também, vai ser o meu também, viu? Meu embalo de sábado à noite, Palmeiras e São Paulo no Morumbi, né? Então, se você quiser na ordem, São Paulo e Palmeiras, vamos torcer para que o Verdão consiga vencer mais uma vez, o Palmeiras consiga vencer mais uma vez o Santos, né? O Verdão consiga vencer mais uma vez o São Paulo, no caso, o Tricolor, porque esse é um jogo de 6 pontos. Por que o jogo de 6 pontos? Que é aquele esquema. Quem vence impede que o adversário vença na rodada. E a gente sabe que para ganhar o campeonato tem que pontuar, tem que estar no topo da tabela, chegar na 38ª rodada na liderança. Então, Palmeiras, São Paulo, ambos com 16 pontos, dividindo aí a liderança. O Palmeiras à frente pelo saldo de gols, todos dois com 7 jogos, o mesmo número de jogos, 5 vitórias, um empate e uma derrota para cada um. Sendo que o Palmeiras já marcou 16 gols, o São Paulo marcou 10, o Palmeiras tomou 8 gols, o São Paulo tomou 4, e assim o Palmeiras fez 16, tomou a metade, está com 8. E o São Paulo fez 10, tomou 4, está com 6. Então, 2 gols de diferença separaria a liderança entre os dois. Aí, caso esteja um empate aí depois vai para a questão de cartões, essas coisas. Só que o Palmeiras precisa vencer esse jogo justamente para chegar aos 19 pontos e estabilizar o São Paulo em 16. Se tiver vencedor nesse jogo, acontece isso. Quem ganhar vai impedir que o outro pontue, por isso a gente chama jogo de 6 pontos. Um vai ficar estabilizado com 16, o outro vai para 19, correndo o risco, se quem perder corre o risco até de perder a segunda colocação para o Bahia, que vem chegando aí com seus 14 pontos, também para o Flamengo, que está com 13 pontos, e se chegar aos 16 pontos, pode ultrapassar até o Palmeiras pelo saldo de gols, porque o Flamengo já marcou 12 gols, tomou 4 e está com 8 de saldo. E, claro, está com 6 vitórias, né? 6 jogos, 4 vitórias, e se vencer mais uma, vai empatar tanto com o São Paulo quanto com o Palmeiras. E uma derrota e um empate. Porque o Flamengo tem um jogo a menos. Então, gente, o Palmeiras precisa vencer esse jogo para não cair aí para tantas posições. Olha, pessoal, tem Flamengo, tem Fluminense, tem Curitiba, tudo com 13 pontos. E se esses times vencer, como sei também quem joga com quem, que eu não olhei, pode cair aí, se não tiver nenhum confronto aí jogando com quem, pode cair até para sexto colocado. Porque o Grêmio vem com 11 pontos, não passaria. Mas não passaria aí para sexto por causa dos critérios de desempate também, né? Porque o Fluminense só tem 3 gols de saldo, o Curitiba também só tem 3 gols de saldo. Para chegar aos 6 gols do São Paulo, precisa fazer 3, né? Vencer com 4 gols de diferença. E o Palmeiras, para passar o Palmeiras, precisaria vencer com 5 gols de diferença. O que não é fácil, por exemplo, o Palmeiras ou o São Paulo perder um para o outro aí com tantos gols de diferença. Mas vamos analisar aí, vamos vencer, vamos ver como é que vai ficar esse jogo, porque vai ser jogaço, vai ser jogão. Amanhã, esse jogo vai ser transmitido, claro, amanhã, sábado, e vai estar todo mundo de frente à TV às 21 horas, horário de Brasília. Bom, vamos ter essa diversão aí, os embalos de sábado à noite. É isso, gente. Inscreva-se no canal, ative as notificações, claro, comente à vontade a respeito do vídeo e vamos que vamos, porque o Palmeiras precisa vencer essa partida justamente para isso, para não ficar para trás, porque o Flamengo vem fungando aí no cangote de todo mundo, isso com um jogo a menos. O Palmeiras, São Paulo estão com seus jogos em dia,
e o Flamengo vem aí atrás de tomar essa liderança com um jogo a menos devido ao jogo da Recopa. Ele teve uma partida que ficou sem jogar por causa do jogo da Recopa e assim está com um jogo a menos. E depois, eu acho que até contra o Mirassol. Para mim que esse jogo vai ser contra o Mirassol. E depois vai botar esse jogo em dia e podendo aí chegar ao empate com Palmeiras e São Paulo até o momento. Mas como Palmeiras e São Paulo vão ter esse duelo, se terminar empate, os dois continuam liderando aí a competição. No caso vai ser um ponto para cada, ninguém consegue ultrapassá-lo e vai permanecer aí na competição dessa mesma forma. Só o Bahia, se vencer, vai chegar junto com eles. Acontecendo da questão do permanecendo da mesma forma. O Bahia permanece com 17 pontos e aí vamos ver como fica o critério de desempate, porque o Bahia vai para 5 vitórias e ficam todos com 5 vitórias e o saldo de gols vai decidir aí, no caso, o Bahia vencendo. Mas é isso. Inscreva-se no canal, ative as notificações, claro, comente à vontade a respeito do vídeo e vamos que Palmeiras joga no final de semana.